E aí, maravilhosos! Estamos aqui para falar da prova da Universidade Federal do Paraná 2016/17 de Biologia, primeira fase, certo? A questão 37 é a questão inicial da prova de Biologia. Nós vamos começar por ela então, beleza? Produtor, por favor, joga lá a questão para a gente começar a provinha de Biologia, beleza? Questão de número 37. Olha lá. Para estudar a expressão de determinadas proteínas em anfíbios, pesquisadores associaram um marcador fluorescente aos genes do estudo. Marcadores verdes foram associados a um gene e marcadores vermelhos a outro. Células indiferenciadas foram, então, transfectadas com um ou outro desses genes e introduzidas em diferentes locais de gástrula desses anfíbios. Os pesquisadores observaram a fluorescência mais tarde nos girinos. Os músculos do animal fluoresceram em verde e a epiderme em vermelho. Maravilhoso, vamos fazer algumas anotações aqui. Olha só, os marcadores foram associados a diferentes genes, certo? Tome cuidado com isso. Um detalhe enorme aqui para você acertar a questão, ó. Os músculos do animal fluoresceram em verde, enquanto a epiderme fluoresceu em vermelho, certo? Para produzir esse resultado, em que regiões da gástrula foram injetados, respectivamente, esses genes? Maravilhoso. Antes da gente continuar, lembre que a gástrula ela é uma etapa do desenvolvimento embrionário após a blástula, certo? Nessa etapa, nós temos aí a diferenciação dos 3 folhetos embrionários dos animais que são triblásticos, certo? Eu acho bem tranquila essa questão, mas para resolver da melhor forma possível, a gente vai usar, antes de voltar para as nossas anotações, algo bem importante, a origem de cada uma das estruturas que foram colocadas no exercício. Produtor, joga o slide para mim, por favor. Olha só, a questão fala para a gente sobre células musculares e células epidérmicas, certo? As células musculares apresentam origem mesodérmica, do folheto embrionário mesoderme, enquanto as células epidérmicas apresentam uma origem ectodérmica, ou seja, os 2 tipos de célula, as células musculares e epidérmicas, não têm a mesma origem embrionária. As células musculares, segundo o enunciado, apresentaram fluorescência verde. Portanto, para que isso seja possível, aquelas células contendo o gene para a marcação verde, vamos pensar assim, o marcador verde, foram células que continham esse gene e foram elas inseridas aí, ó, no folheto embrionário mesoderme, certo? Já as células que apresentavam uma outra fluorescência, as células epidérmicas, elas apresentavam fluorescência vermelha, certo? As células epidérmicas têm origem ectodérmica. Portanto, vamos fazer a seguinte associação. O gene que é utilizado como marcador para fluorescência vermelha é um gene que foi introduzido em células que foram colocadas na ectoderme deste embrião em desenvolvimento, enquanto aquelas que apresentavam fluorescência verde, como falamos agora, foram introduzidas na mesoderme, certo? Vamos voltar lá para a questãozinha, então, para a gente analisar as alternativas. Voltando para lá, olha só. As alternativas são, letra A, mesoderme em relação ao músculo e ectoderme em relação à epiderme. É essa a resposta. Tranquilo? Questão de número 37 não é muito difícil. Só precisa interpretar a situação proposta pelo enunciado. Vamos lá. Questão de número 38. As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e produção de ATP, trifosfato de adenosina, são os carboidratos.
Em média, um ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. Já a reserva de lipídios pode durar um mês. O armazenamento de lipídios é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato de os primeiros terem a característica de serem maravilhosos. Vem aqui, ó. Cuidado, ele está se referindo aos lipídios, certo? Produtor, joga lá os slides para mim, por gentileza. Nós vamos falar, portanto, dos lipídios, mas claro, vamos fazer uma comparação com os carboidratos. Vamos lá, então? Olha só. Ao comparar a mesma massa de lipídios e carboidratos, temos que ter a seguinte noção. Os lipídios liberam mais energia em relação aos carboidratos, falando isso proporcionalmente, certo? Se considerarmos a mesma massa. Só que para liberar essa energia, o metabolismo dos lipídios, ele é mais lento se comparado ao dos carboidratos. Isso foi proposto, inclusive, no enunciado, certo? Olha só, já os carboidratos, como falamos agora, liberam menos energia proporcionalmente, mas o metabolismo é mais rápido. Maravilhoso. Para vocês entenderem o que isso significa, tome cuidado com um detalhe, certo? Como os carboidratos podem participar de algumas reações de hidrólise mais facilmente do que os lipídios, que não participam dessas reações tão facilmente assim, os carboidratos podem ser utilizados mais rapidamente, imediatamente, para a produção de energia. Já os lipídios, eles apresentam uma característica extremamente importante. Majoritariamente, eles são hidrofóbicos. Maravilhosos. As reações de hidrólise não são tão simples assim. Elas até podem acontecer, mas em algumas condições especiais, certo? Produtor, joga a questão lá para mim, por gentileza. Olha só. Portanto, o armazenamento de lipídios é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato de os primeiros terem a característica de serem majoritariamente hidrofóbicos. Só vamos fazer uma ressalva. A resposta é a letra D, beleza. Só que aqui deveria se ressaltar mais, ao invés dessa característica majoritariamente hidrofóbica, deveria se ressaltar mais aquilo que comentamos no início da resolução, certo? Se compararmos a mesma unidade de massa de carboidrato e de lipídio, os lipídios podem liberar muito mais energia do que os carboidratos quando quebrados, certo? Seria melhor, né, se a questão ficasse principalmente focada nesse ponto. Tranquilo? Então a resposta da questão 38 está relacionada a majoritariamente os lipídios apresentarem aí essa hidrofobia, beleza? Tranquilo? Maravilhoso. Vamos para a próxima então. Questão de número 39. Olha só, vamos lá. Questão de número 39. Um gráfico aí bem legal essa questão, hein? Foi realizado um experimento para se medir a taxa de oxigênio dissolvida na água, em função da presença de macrófitas aquáticas e da taxa de insolação. Tanques contendo esses organismos foram mantidos em laboratório com condições controladas, com temperatura, pressão e pH constantes. Alguns desses organismos foram expostos a condições de luminosidade equivalente às de um inverno em Manaus, enquanto outros foram submetidos a condições de luminosidade equivalente às de um inverno em Buenos Aires, Argentina. Assinale a alternativa em que estão mostrados os gráficos com o resultado do experimento. Maravilhoso. Vem para cá, presta bastante atenção, uma questãozinha que envolve uma certa interpretação e uma linguagem gráfica, certo? Olha só, Manaus, uma cidade que se localiza entre os trópicos. Manaus se localiza numa região tropical. Se compararmos com Buenos Aires, que não se encontra na mesma região, nós temos Manaus, por estar nessa região, uma cidade que deve apresentar uma insolação maior do que Buenos Aires. A incidência solar deve ser maior em Manaus
do que em Buenos Aires. Portanto, lembre do seguinte, ao falar em macrófitas aquáticas, plantas aquáticas, estamos nos referindo às plantas e, portanto, à fotossíntese delas, certo? Cuidado! A fotossíntese, nesse caso, é medida através da taxa de oxigênio dissolvido. Esse oxigênio dissolvido é proveniente da fotossíntese dessas macrófitas, certo? Cuidado! Para você não se esquecer, o oxigênio, o gás oxigênio, ele é obtido como produto da fotossíntese, da primeira etapa da fotossíntese, a etapa clara, certo? Esse gás é liberado. Vamos pensar assim então, quanto maior a taxa de fotossíntese, maior a taxa de oxigênio dissolvida. Tranquilo? Então, quanto menor a taxa de fotossíntese, menor a taxa de oxigênio dissolvido na água. Com um detalhe, a taxa de fotossíntese ela é influenciada pela incidência luminosa, pela luminosidade, certo? Quanto maior a luminosidade, maior a taxa de fotossíntese, consequentemente maior a taxa de liberação de gás oxigênio até um certo ponto. Concorda? Vamos ver, vamos achar esse gráfico que responde, como falamos agora, nessa linguagem gráfica, essa questão, beleza? Vamos lá então, volta para a questão. Olha só, vamos pegar aí entre 9 e 15 horas de um dia, que tende a ser o período em que a insolação é maior. Se compararmos o gráfico da letra A, não faz sentido nem o da letra B, esses dois gráficos aí, esses dois itens não fazem sentido porque apresentam condições de insolação, vamos dizer assim, maiores para Buenos Aires, se observarmos a taxa de O2 disponível, dissolvido lá na água. Isso não é verdade. Provavelmente, dá uma olhadinha aqui na letra C, ó. Provavelmente nós temos entre as 9 e 15 horas em Manaus, no gráfico da esquerda, uma taxa de O2 dissolvido maior do que a taxa de O2 dissolvido no mesmo período em Buenos Aires, justamente pela localização das duas cidades, certo? Como falamos, Manaus está em uma região em que a incidência solar é maior do que a região onde se encontra Buenos Aires. Portanto, só para você entender onde eu quero chegar, vamos rabiscar um pouquinho, né? Olha só, entre 9 e 15 horas de um dia, olha a taxa de oxigênio dissolvido para Manaus. Então, olha agora, entre 9 e 15 horas, a taxa de oxigênio dissolvido na água, oxigênio liberado pelas macrófitas através do processo de fotossíntese, lá em Buenos Aires é menor, fica entre 6 e 6,5 no nosso gráfico, enquanto que em Manaus fica entre 6,5 e 7. Portanto, a resposta é letra C. Maravilhosos? Ficou bem claro na sua cabeça? Cuide com isso, beleza? A taxa de fotossíntese está relacionada aí nessa questão com a taxa de oxigênio dissolvida, já que esse gás é um produto desse conjunto, vamos pensar assim, de reações, desse processo chamado de fotossíntese, realizado pelas macrófitas que o exercício sugere ali pra gente, beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão então? Vamos lá então, olha só. Próxima questão, essa de gráfico foi uma excelente questão da Universidade Federal, né? Olha só, questão de número 40. Considere duas populações de uma espécie de mamífero. Na população 1, os animais têm coloração da pelagem clara e habitam ambientes de campo aberto. Na população 2, eles têm coloração escura e habitam ambientes de floresta densa. O gene F é responsável pela coloração da pelagem nessa espécie de mamífero. Olha só, vamos já separar a caneta para a gente fazer umas anotações. O alelo Fzão, completamente dominante, confere coloração escura. E o alelo Fzinho, coloração clara. O Fzinho que é o recessivo. Nesse sentido, a seleção natural atua sobre essas populações
é do tipo... Maravilhoso. Produtor, faz favor para mim. Joga lá o slide para mim, por gentileza. Olha só. Para você entender essa questão, nós falamos em seleção disruptiva. Por quê? Antes de explicar propriamente dita a seleção, olha só. Maravilhosos. Nós temos nessa questão 3 tipos de seleção natural acontecendo, certo? São 2 populações distintas, só que da mesma espécie, adaptadas a condições ambientais diferentes, certo? Nós temos uma população em ambiente aberto e outra população em ambiente de floresta densa. Um ambiente, vamos dizer assim, mais fechado por floresta, certo? Então, nesse caso, tende-se a favorecer os 2 homozigotos, tanto o homozigoto recessivo quanto o homozigoto dominante, o que é o caso de uma seleção disruptiva, certo? Não seria o caso, pelos 2 ambientes serem muito diferentes e a coloração dos animais também, não seria o caso de ser uma seleção estabilizadora, em que haveria o favorecimento do heterozigoto. Nesse caso, bem pelo contrário, não se favorecem os heterozigotos, e sim os homozigotos dos 2 tipos, por isso que ela é disruptiva. Não é direcional, justamente porque não temos o favorecimento de apenas um dos tipos homozigotos, e sim, mais uma vez, dos 2 tipos homozigotos. O Fzão e o Fzinho são favorecidos. Em contrapartida, o heterozigoto não. Vamos fazer o seguinte, olha o gráfico que eu trouxe para você aqui, ó. Vem aqui. Maravilhosos. Antes da seleção, vamos, ô produtor, desculpe, fiz uma confusão aqui. Isso. Olha só. Antes da seleção, vou colocar aqui letra A de antes. Olha só, antes da seleção, nós temos essa característica aqui, essa distribuição aqui, ó. Com a seleção acontecendo, vamos pensar assim, tende-se, olha o que aconteceu aqui, ó, tende-se a favorecer os homozigotos dominante e recessivo presentes em ambientes diferentes. Já os heterozigotos nessa região em azul que eu estou fazendo para você são desfavorecidos, certo? Isso, portanto, é um caso de seleção disruptiva. Tranquilo? Produtor, volta para a prova para mim, por gentileza. Olha só, vamos voltar à última frase. Nesse sentido, a seleção natural sobre essas populações é do tipo disruptiva, desfavorecendo os heterozigotos, o que pode levar à especiação após muito tempo, se houver essa separação de ambientes, vamos pensar assim, certo? Já que eu tenho favorecimento de uma espécie, mas com 2 populações adaptadas a ambientes diferentes. Tranquilo, né? Eu acho essa questão uma questão de nível excelente, uma bela questão da Universidade Federal do Paraná. Só cuidem, cobrando tipo de seleção. Tranquilo? Maravilhosos. Não é uma seleção direcional, porque nós não temos o favorecimento de um dos homozigotos. Não é uma seleção chamada de estabilizadora, porque não temos o favorecimento do heterozigoto. É chamada de disruptiva, porque favorecem-se os 2 tipos de homozigotos, enquanto os heterozigotos não se favorecem. Na verdade, desfavorecem os heterozigotos, beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, então. Olha lá, questão de número 41. Deixa eu me organizar aqui, ó. Atualmente é possível comprar e criar os chamados glowfish, peixes transgênicos que se tornam fluorescentes quando expostos à luz ultravioleta. Para conferir a fluorescência, pesquisadores criaram peixes que produzem em suas células a proteína GFP, proteína verde fluorescente, na sigla em inglês, presente naturalmente em medusas e que pode ser detectada sob luz ultravioleta. Considerando a tecnologia para obtenção de transgênicos, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas.
Maravilhosos. Antes da gente resolver a questãozinha, só vamos lembrar do conceito de transgênico? Transgênico significa uma espécie, um organismo de uma espécie que recebeu aí, por exemplo, um gene de outra espécie, certo? Tranquilo? Vamos para a questão então. Olha só. Os peixes glowfish são chamados transgênicos porque possuem em seu genoma um segmento de DNA de medusa. Verdadeiro. Esse item é verdadeiro? Vamos anotando aqui, ó. Esse item é verdadeiro pelo que falamos agora. Olha só, recebeu o gene de outra espécie, de medusa, um quinidário, certo? Segundo item, o gene que codifica a GFP foi inserido nas células somáticas, mas não nas gaméticas dos peixes glowfish. Maravilhoso. Se vocês notarem aqui, eu li bem devagar o início da questão. Podem comprar e criar os peixes glowfish. Então isso induz você a pensar que eles podem se reproduzir, certo? Para ter a criação desses peixes. Se eles podem se reproduzir, significa que o gene que codifica a tal proteína não atinge apenas células somáticas. Caso isso fosse verdadeiro, esse gene não seria transmitido aos descendentes, certo? Então os descendentes não apresentariam a proteína que permitiria aí fluorescência do peixe, certo? Falsa essa alternativa. Ih, produtor, fiz bagunça aqui, ó. Falsa essa afirmativa, certo? A primeira, portanto, ficou verdadeira, a segunda ficou falsa. Terceira, as células fluorescentes dos glowfish produzem RNA mensageiro, que, por meio da tradução, origina a proteína GFP. Olha só, células fluorescentes produzem um RNA mensageiro, sim, a partir do gene que foi introduzido. Olha só, eu tenho esse gene, certo? Que foi introduzido nessas células. Esse gene é transcrito em um RNA mensageiro, processo de transcrição, e em seguida o RNA mensageiro produzido é traduzido em uma proteína. Nesse caso, uma proteína específica, a proteína GFP. Lembre que é essa proteína aqui que permite a fluorescência. Para você não se confundir, anote aí, ó, aqui nós temos um caso de transcrição, certo? Que nas células eucariontes acontece no núcleo por ação da RNA polimerase, e no segundo passo aqui, que é o foco desse item, nós temos o processo de tradução, que acontece fora do núcleo pela ação dos ribossomos, os responsáveis pela síntese proteica. Portanto, o item 3 é verdadeiro. Os peixes glowfish foram produzidos pela introdução de um núcleo extraído de uma célula de medusa em uma célula de peixe, cujo núcleo tinha sido anteriormente removido. Falsa! Maravilhoso! Fala aí comigo, por que essa daqui é falsa? Ela é falsa porque nós não temos o núcleo inteiro retirado de uma célula para ser inserido em outro. Está no enunciado, não foi o núcleo, foi apenas um gene. Por isso que a resposta desse exercício é o item D. Tranquilo, né? Ótimo. Vamos para a próxima questão, então. Questão de número 42. A candidata a uma vacina que poderá proteger os seres humanos da esquistossomose passou na fase inicial dos testes clínicos. Totalmente desenvolvida no Brasil, ela tem como alvo o verme Esquistossoma mansoni, que provoca a doença. O imunizante usa uma proteína chamada SM14 para que o ataque do parasita no corpo humano seja neutralizado. Texto 2. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Botucatu, conseguiram autorização no Ministério da Saúde e da muita empolgação, né? Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para iniciar testes em humanos do soro antiapílico, antiveneno de abelhas.
O soro, composto por uma imunoglobulina heteróloga, será o primeiro do mundo. Vamos lá! A proteína SM14 e a imunoglobulina heteróloga atuam no organismo, respectivamente, como... Olha só, maravilhoso. Vamos só dar uma rabiscadinha aqui, ó, porque é essencial essa questão fácil. Olha só, para a produção de uma vacina, como o enunciado fala para a gente, né, houve a utilização da proteína SM14, certo? O imunizante, conforme o enunciado fala. A proteína SM14, ela é uma molécula, vem aqui comigo, ela é uma molécula capaz de induzir uma resposta imune do nosso organismo. Moléculas assim, estranhas ao nosso corpo, e por isso induzem uma resposta imunológica dele, são chamadas de antígenos. Tranquilo? Volta para cá então. Quando ele falou aqui o imunizante usa uma proteína chamada de SM14 para que o ataque do parasita no corpo humano seja neutralizado. A proteína, nesse caso, é o antígeno. E a imunoglobulina, aqui existe uma referência no segundo texto aí, ó. A imunoglobulina são os anticorpos que participam da resposta imunológica, certo? Portanto, a resposta do nosso item 42, alternativa D. Proteína SM14 antígeno e imunoglobulina anticorpo. Uma questãozinha tranquila, hein? Essa só de você reconhecer aí, né? Maravilhoso. Questão de número 43. Estamos quase chegando no final da prova de Biologia, Universidade Federal do Paraná. Olha só. Aqui existe uma ressalva importante. Eu vou primeiro ler a questão e daí, em seguida, vou fazer uma ressalva sobre um dos itens dessa questão, beleza? Vamos lá então. Durante a metamorfose, um animal pode sofrer alterações marcadas na estrutura do seu corpo. Contudo, a magnitude dessas alterações varia entre grupos de animais. Sobre esse tema, considere as seguintes afirmativas. Item de número 1. Equinidários, tanto pólipos como medusas, apresentam o mesmo sistema respiratório. Ai, 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 maravilhosos. Aqui temos um problema. Este item foi considerado pela Universidade Federal do Paraná como verdadeiro, mas ele poderia ter sido melhor escrito. Olha o que acontece nesse caso aqui. Equinidários, como nós vimos naquela aula ao vivo que a gente teve aí, disponibilizada no YouTube para a galera, né, de de quinidários, né, que falamos lá nessa aula que os quinidários não apresentam sistema circulatório e nem respiratório. O aluno que se liga nessas informações já pensou assim, a número 1 então é falsa. Só que se você marcar a número 1 como falsa, não tem resposta à questão. Esse é o problema. Eu acredito que a banca elaboradora quis trazer uma outra informação quando considerou esse item verdadeiro. Olha só, produtor, joga esse item de novo para mim, por favor. Vamos lá. Equinidários, tanto pólipos como medusas, apresentam o mesmo sistema respiratório, ou seja, vamos dar uma forçadinha aí. As trocas gasosas nos pólipos e nas medusas se processam da mesma forma. As trocas gasosas acontecem por difusão através da superfície do corpo desses animais, que não apresentam um sistema respiratório estruturado, não tem estruturas que juntas formam um sistema responsável pelas trocas gasosas. Por isso, ela ficou estranha. Mas vamos pensar assim, consideraremos essa afirmativa como verdadeira, fazendo uma ressalva muito importante, quinidários não apresentam um sistema respiratório. Eles apresentam, tanto pólipos quanto medusa, a mesma forma de trocas gasosas, a mesma forma de respiração por difusão através da superfície do corpo. Pensando assim, consideraremos o item 1
verdadeiro. Beleza? Volta para lá então. Número 2. Larvas e adultos de equinodermos normalmente têm o mesmo tipo de simetria. Falsa. Maravilhoso. Vamos só fazer umas marcações para a gente não se perder. Pode ser? Olha só. Ixi, espera aí que o produtor vai ter que me ajudar que eu estou apertando uns negócios errados aqui. Olha só. Maravilhosos. O item número 1, com a nossa ressalva aí, marcamos como verdadeiro, certo? Larvas e adultos de equinodermos normalmente têm o mesmo tipo de simetria, como falamos agora, é errado. Por que é errado nesse sentido agora? Maravilhosos. É errado pelo seguinte. O equinodermo, ele é bilatério. Cuidado, calma. A partir dos plateumintos para frente, nós temos todos esses animais chamados de os bilatérios. Tranquilo? Que apresentam simetria bilateral. Mas fizemos uma ressalva na aula de equinodermos em que a larva dos equinodermos apresenta simetria bilateral, sim. Mas com o desenvolvimento se processando, os adultos adquirem uma outra forma, eles passam por uma transformação em que deixam de apresentar simetria bilateral e apresentam simetria pentarradial. E por isso falamos assim, no caso da larva, né, a simetria primária, que é a da larva, é bilateral. Nos equinodermos, a simetria secundária é pentarradial, que é a simetria dos adultos. Por isso que a número 2 é falsa, beleza? Tranquilo? Volta lá. Número 3. Girinos e sapos diferem em seus sistemas respiratórios. E essa aqui, tranquilíssima, de número 3. Essa questão de zoologia aí, toma cuidado com o seguinte. Girinos e sapos, eles apresentam a forma de respiração bem diferentes. Os girinos apresentam respiração branquial, tranquilo? São formas que vivem no ambiente aquático, certo? E desse ambiente, retiram oxigênio através dessa respiração. Já os sapos, que iniciaram a conquista do ambiente terrestre, né, os anfíbios, iniciaram, não foi definitivamente. Os anfíbios adultos apresentam um sistema respiratório, ou respiração, né, vamos pensar assim, cutânea e pulmonar, e não branquial. Por isso que a número 3 é verdadeira. Tranquilo? Volta para lá. Número 4. Em algumas espécies de borboletas, imaturos podem ter uma dieta completamente diferente da dieta de adultos. Maravilhosos aqui, falando de insetos. As borboletas, que são artrópodes, certo? Apresentam uma metamorfose completa. Ou seja, um desenvolvimento holometábulo. O que isso significa? A forma imatura e a forma adulta são completamente diferentes em forma, dieta, fisiologia, certo? Então, a dieta, portanto, que é o foco desse item do imaturo, é diferente da dieta do adulto. Beleza? Lembre, aí é cobrado indiretamente a metamorfose. Você se ligar nesse lance aí da metamorfose completa, uma mudança, vamos dizer assim, considerável, né, de um estágio de vida para outro, beleza? Vamos lá então. Questão de número 4, portanto, verdadeira. Questão de número 5 aí, item de número 5. Larvas de crustáceo comumente mudam de um estágio séssil para a vida livre durante a sua metamorfose. Ixi, estado séssil, larva, nada a ver, hein? Aí nós temos larvas que são livres, elas não são fixas, não são sésseis. Portanto, a resposta, letra B. Tranquila essa questão. Uma ótima questão também, né? Vamos lá, questão de número 44. Uma questãozinha de fisiologia. Olha só. Em mamíferos, o controle osmorregulatório envolve diversos mecanismos neurais e endócrinos. Quando ocorre diminuição da ingestão de sódio, há redução do volume sanguíneo, com consequente redução da pressão arterial. A redução da pressão arterial leva a um aumento da produção de angiotensina 2, que, por sua vez, atuará em diversos órgãos conforme quadro abaixo. Vamos lá.
A menor ingestão de sódio provoca aí menor volume de sangue, diminui, né, o volume de sangue, menor pressão arterial, o que vai estimular a liberação de angiotensina, que vai atuar sobre as adrenais, hipófise e arteríolas. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta o efeito da angiotensina 2 nas adrenais, na hipófise e nas arteríolas. Vamos por partes. Maravilhosos! A angiotensina atua sobre as adrenais, estimulando a secreção de aldosterona, certo? Vamos voltar aqui. A aldosterona está relacionada à reabsorção de sódio. A aldosterona aumenta a reabsorção de sódio. Portanto, cuidado agora. Quanto maior a secreção de aldosterona, maior será a secreção de sódio. Pera, o que o exercício falou pra gente? Que a ingestão de sódio estava baixa. Você concorda comigo que se a ingestão de sódio é baixa, aumentar a secreção de aldosterona é uma forma inteligente de tentar manter aí os níveis adequados de sódio no sangue? Evitar que muito sódio seja enviado para fora do nosso organismo? Então volte para a nossa tabelinha aqui, ó. Vamos lá. A secreção de aldosterona deve ser aumentada, certo? Para garantir que mais sódio retorne ao sangue e não seja eliminado. Para tentar garantir o retorno, vamos dizer assim, da pressão arterial em níveis adequados. Além disso, a angiotensina vai atuar sobre a hipófise, estimulando a liberação da vasopressina, do ADH. Por quê? O ADH, a vasopressina, o hormônio antidiurético, ele vai atuar nos túbulos renais, estimulando a reabsorção de água. Calma! Falar em reabsorção, deve-se lembrar de que a reabsorção a que eu me refiro é a água retornar ao sangue. Veja se faz sentido. Maiores quantidades de sódio retornarão ao sangue graças à secreção da aldosterona, que aumentou. A secreção de mais ADH, só que agora por parte da hipófise, também é importante para garantir maior reabsorção, maior retorno de água ao sangue. Menos água será eliminada no xixi, na urina, durante a diurese, certo? Se a água retorna ao sangue, o sódio também retornou, eu estou tentando reestabelecer o volume de sangue, para que seja possível, portanto, restabelecer a pressão arterial. Beleza? Volta para lá então. Maravilhosos. O diâmetro das arteríolas. Arteríolas são as ramificações das artérias, certo? Pense comigo. Volte comigo aqui. É muita emoção, né? Pense comigo, volte comigo, agora resolve comigo. Vai lá. Maravilhosos. As arteríolas, se elas dilatarem, mesmo com mais água retornando ao sangue, se elas dilatam, a pressão talvez caia ainda mais. Não faz sentido elas sofrerem vasodilatação. Elas devem sofrer vasoconstrição. O diâmetro das arteríolas deve diminuir. Ao diminuir o diâmetro das arteríolas, você concorda comigo que se diminuir o diâmetro e aumentar o volume de sangue, a pressão sobre os vasos sanguíneos, já que o diâmetro desses vasos diminuiu, será maior do que estava? Eu estou tentando, assim, reestabelecer a pressão arterial. Tranquilo? Por isso que a resposta desse exercício é o item E. Beleza? Excelente questão aí que envolve pensamento, não simplesmente sair marcando ou decorando um monte de coisa. Você precisa raciocinar de acordo com a situação proposta pelo enunciado. Beleza? Tranquilo? Vamos para a questão de número 45. Olha só. Deixa eu mexer aqui, ó. Questão de número 45. Para atrair potenciais polinizadores, as plantas comumente armazenam néctar nas suas flores em estruturas específicas chamadas de nectários. Contudo, várias espécies de plantas também podem apresentar nectários longe das flores, os chamados nectários extraflorais. Essas estruturas podem ser encontradas em vários locais, como folhas e brotos. Durante a sua procura por alimento, formigas se deparam com esses nectários, passam a se alimentar do néctar produzido,
a eles retornando repetidamente. Durante essa atividade, as formigas acabam patrulhando essas plantas e defendendo-as contra potenciais herbívoros, como lagartas e percevejos. Esse tipo de interação entre formigas e plantas com nectários extraflorais pode ser categorizado, como maravilhosos. Vamos lá, atenção aqui, ó. Entre formigas e plantas, você percebe que houve um benefício mútuo que a gente representa aí mais/mais? Olha só, vem aqui comigo por gentileza. Nós estamos falando de uma relação, cuidado, em que a formiga recebe alimento, certo? E ao receber alimento, vantagem para ela, ela protege e defende, né, a planta. Vantagem para a planta, benefício mútuo. Pensando em benefício mútuo, nós temos, portanto, um único item que pode ser assinalado como resposta. Joga a questãozinha para mim lá, produtor, por gentileza. Dá uma olhadinha aí. O único item que traz essa possibilidade de benefício mútuo é a letra B, mutualismo. Alguns autores, vou fazer uma pequena ressalva de acordo com alguns alunos nossos aí que fizeram algumas perguntas, algumas dúvidas. Alguns autores prefeririam chamar de protocooperação, já que não existe necessidade explícita nesse exercício de você ter, por exemplo, a formiga e a planta juntas para que elas se mantenham vivas. Caso elas se separem, não existe um problema tão grande assim, certo? As plantas ficam desprotegidas, tá? Mas cuidado, alguns, por causa disso que eu acabei de comentar para você, alguns autores prefeririam considerar protocooperação, certo? Mas você não pode considerar errado mutualismo, tranquilo? Já que aí existe um mecanismo de coevolução, certo? Que envolve as duas espécies a que o exercício enfoca, formigas e plantas. Tranquilo? Maravilhosos. Dá uma olhadinha nessa prova de biologia, uma excelente prova de um nível mais rígido, vamos pensar assim, do que de anos anteriores, certo? Com uma pequena imprecisão ali na questãozinha dos quinidários, né? A questãozinha sobre os lipídios e carboidratos, a comparação do metabolismo dos dois, poderia ser um pouquinho melhor explorada, mas, de maneira geral, uma boa prova. Com certeza o aluno que estudou e se preparou, prestando atenção nos conceitos, mas sabendo interpretar esses conceitos em diversas situações propostas, é o aluno que se dá bem nesse tipo de prova. Tranquilo? Essa foi a prova de Biologia da primeira fase do vestibular 2016-17 da Universidade Federal do Paraná. Beleza? Agora vamos dar uma relaxada, dar uma tranquilizada, veja o que você errou, tire suas dúvidas. Beleza? Tranquilo? Maravilhoso. Até a nossa próxima aula, tá? Tchau, hein?